Olá, a gente é o Grupo E. A gente vai estar apresentando um pouquinho sobre a experiência 1, a parte prática e os experimentos que foram feitos. Meu nome é Giovana, eu vou estar sendo a mediadora desse vídeo e eu vou ficar responsável por falar sobre o experimento 4, que é a lâmpada incandescente. Pessoal, vocês querem se apresentar? Posso me apresentar? Meu nome é Arthur. Vou estar falando hoje sobre as bolhas de hidrogênio e também sobre as pilhas caseiras, os dois experimentos. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Júlia. Eu vou estar falando sobre o eletroscópio de folhas. Fala galera, eu sou o Augusto e eu vou estar falando sobre a determinação da carga do canudo. Aqui nós temos um pequeno resumo do que vai ser feito nos próximos slides, que é basicamente os experimentos que foram realizados. O primeiro é a bolha de hidrogênio, seguido pelo eletroscópio de folhas, a determinação da carga do canudo, a lâmpada incandescente e a pilha. Primeiro experimento, a bolha de hidrogênio. Então, pessoal, as bolhas de hidrogênio é um experimento que a gente utiliza para realizar a eletrólise da água, para confirmar a eletrólise da água. A eletrólise da água, ela ocorre naturalmente a partir do equilíbrio iônico da água mesmo. Porém, a alta ionização dela, ela não produz uma quantidade de íons suficientes para conduzir uma corrente elétrica e permitir que elas descarreguem continuamente, ou seja, para que aqueles íons fiquem na solução. Elas fazem um ciclo e voltam a ser água novamente. E justamente para a gente realizar esse experimento, a gente vai precisar de uma garrafa plástica, um pote de vidro com uma mistura de água e detergente para justamente a gente conseguir captar essas bolhas e manter elas ali temporariamente, para que a gente possa testar. E uma mangueira flexível, dois fios de cobre, pode ser feito também com grafite, mas nesse experimento eu prefiro fazer com fios de cobre. Uma bateria de 9 volts, para que de fato a eletrólise aconteça, ou pode ser uma fonte 12 volts, pode também funciona. Água e bicarbonato de sódio para que a gente possa ter um meio eletrolítico ali. O objetivo do experimento é justamente a gente realizar a eletrólise da água e captar o hidrogênio em si, que o hidrogênio ele serve como combustível, por exemplo, para foguetes. Então, é um objetivo onde a gente constata e onde a gente armazena meio que temporariamente esse hidrogênio e aí depois a gente queima para testar justamente se o sistema inteiro está funcionando. E como eu falei, a eletrólise da água ela ocorre de uma forma natural, mas ela não acontece numa quantidade de íons suficientes. E para que a gente consiga realizar essa eletrólise da água de forma a captar esse íon de hidrogênio, é preciso a gente adicionar algum eletrólito que seja solúvel na água e que gere íons mais reativos que o íon hidrônio, que é um dos que forma, e da hidroxila, que é outro íon que forma. O que a gente utilizou foi o bicarbonato de sódio. Com isso, a solução, a água, ela passa a ser condutora de eletricidade. E nisso a gente vai ter dois eletrodos ali, que é onde vai passar aquela corrente elétrica, e também é o que vai sofrer a oxidação para que essa molécula de hidrogênio possa ser quebrada da água e a gente possa capturar ela. Aqui está o vídeo do experimento sendo realizado. Ali, como a gente pode ver, a gente tem a garrafa. Ela tá com água, ali tá azul, justamente porque a gente utilizou fios de cobre e o cobre, quando oxida, ele passa a ser azul. Então, e também para que ele precisa oxidar para que a gente consiga ter elétrons o suficiente para que supra a necessidade da ligação do hidrogênio, para que a gente a ligação do hidrogênio com a hidroxila para voltar a formar a água. Então, por isso que tá azul ali, mas aquilo ali é água, só água com bicarbonato é uma solução, mas ele, como já está avançado no experimento, o cobre oxidou e se tornou azul. E pode colocar o vídeo, Giovana, para mostrar mais sobre isso também. Dá para ver, não sei, dá para ver ali no canto as bolinhas se formando. E ali no final, cheguei com um isqueiro para que a gente queime e ela faz uma explosãozinha, ela faz um puff
Então, é assim que a gente consegue justamente contestar que ali está se formando o hidrogênio, que ele é mais instável e ele queima melhor do que o próprio hidrogênio, que o próprio oxigênio. Aí, ó, passando mais uma vez. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o eletroscópio de folhas. Pode passar. Sobre os materiais que a gente utilizou para estar fazendo o eletroscópio. Basicamente, a gente pegou uma garrafa plástica de 500 ml, que é essa que vocês podem ver na imagem. A gente usou uma tampinha de garrafa para ser a parte isolante ali de cima. 2 folhas de papel alumínio, que elas estão na parte de dentro da garrafa. Um fundo de uma lata de refrigerante, como vocês podem ver na parte de cima, onde está em cima da tampa da garrafa, a gente precisa de uma parte condutora de eletricidade. Então, a gente usou a parte de baixo de uma lata de refrigerante. Um clipe de papel. A imagem, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas dentro da tampinha da garrafa ali, a gente tem um clips onde a gente colocou as 2 folhas de papel alumínio para que eles fiquem dessa forma, né? A gente consiga colocar as 2 folhas de alumínio dentro da garrafa e elas consigam ficar sem estarem tocando na garrafa. Um parafuso para a gente colocar a lata de refrigerante presa na garrafinha e um canudo que a gente vai eletrizar e fazer o experimento, uma luva de látex para que a gente possa eletrizar o canudo e a gente não faça sem querer, a gente perca a eletrização do canudo, e uma folha de papel toalha que a gente usou para eletrizar o canudo. Pode passar. Bom, um pouquinho sobre como funcionou o experimento, objetivo, desenvolvimento e o resultado. O principal objetivo desse experimento é a gente realmente ter uma visualização de um corpo eletrizado ou não. Então, basicamente, no desenvolvimento, a gente montou toda a estrutura do eletroscópio, a gente pegou um canudo, carregou ele com as folhas de papel toalha, e a gente aproxima o canudo da parte de cima, que seria a lata de refrigerante. A gente aproxima dessa parte, que é nossa esfera condutora, e aí, quando a gente aproxima essa parte da lata, ela vai ficar carregada. Os elétrons vão subir nessa parte, já que o canudo vai estar eletrizado positivamente, e a parte de baixo, que vão ser as folhas de alumínio, elas vão se separar, porque ali embaixo também vai ficar carregado, só que positivamente, já que os elétrons subiram para a parte de cima, e elas vão se separar, já que ambas vão ficar com a mesma carga, que vai ser positiva. Então, é basicamente isso que a gente observa durante o experimento, né? E esse seria o resultado. Quando a gente aproxima o canudo eletrizado, as 2 folhinhas de alumínio que estão dentro da garrafa, elas vão se separar. Pode passar. Bom, dá para ver um pouquinho melhor nessa imagem as 2 folhas de alumínio se separando quando a gente coloca o canudo próximo da parte que seria a esfera condutora. Como que a gente fez para determinar que a carga das folhas de alumínio eram realmente positivas ou negativas? Bom, basicamente, a gente teve que fazer um orifício na garrafa e a gente pegou um fio de cobre, ligou ele à parte positiva de uma bateria e aproximou da garrafa, do orifício que a gente fez na garrafa. Antes disso, a gente pegou, eletrizou novamente o canudo, colocou próximo da garrafa, da parte da esfera condutora, e fez um fio terra na garrafa ali. Depois disso, a gente pegou um fio de cobre, colocou na parte positiva da bateria, e a outra parte do fio de cobre a gente colocou dentro do orifício. Quando a gente fez isso, a gente pôde observar que as 2 folhinhas de alumínio, elas ficaram afastadas do fio de cobre. Então, a gente pôde perceber que a carga das folhas de alumínio era a mesma da parte que a gente colocou
e da bateria, que seria positiva. Então, as duas folhas de alumínio, elas estariam carregadas positivamente. Pode passar. Aqui a gente tem um vídeo de, basicamente, como foi executado o experimento. Se você puder passar, Gil. A gente passa as folhas de papel no canudo e logo que a gente coloca perto da esfera condutora, as duas folhinhas de alumínio, elas se abrem. Acho que deu para aparecer bastante, principalmente no final, mesmo que a resolução não esteja tão boa. É isso. Da minha parte é essa. Fala, galera, eu vou falar um pouco sobre o experimento 3, que foi determinar a carga de um canudo eletrizado por atrito. Então, os materiais necessários foram 2 canudos de plástico, um alfinete, uma escala graduada, papel toalha e a luva de látex. Tá. E qual foi o objetivo desse experimento? O objetivo do experimento foi a gente conseguir determinar a carga que tem um canudo eletrizado por fricção com o papel toalha. Como foi feita a construção? A construção, nós pegamos a ponta de um canudo e nessa ponta a gente conectou um alfinete junto a uma escala graduada. Então ficou o canudo, como pode ser visto aí no vídeo, ficou um canudo maior preso com uma escala graduada e junto na ponta do alfinete tinha um outro canudo que estava solto que podia formar um pêndulo. Aí esse era basicamente o material do experimento. E uma outra parte de canudo que ficava solta. Aí como foi feito o experimento? A gente pega os canudos menores vão ser atritados. Então como que acontece? É feito a fricção do papel toalha com um canudo e depois que esse canudo ele é friccionado, ele tem que ficar numa parte que isola a que é isolada para não perder a fricção da carga. Aí a gente faz a mesma coisa com a outra parte do canudo e no final a gente tenta chegar perto um do outro, que nesse momento a gente percebe que eles estão carregados com a mesma carga porque eles se repelem, como vai ser mostrado no vídeo. E a escala graduada, só um minutinho, pode voltar, Ju. Tá. E a escala graduada, ela ficou ali responsável para a gente ter uma noção de qual era a distância entre os dois canudos que estavam se repelindo. Pode passar. E aqui é a conta do cálculo da carga. Como foi feito? A gente puxou da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Como a gente tem o peso do canudo e a aceleração da gravidade nesse caso, a gente calculou a força do canudo. E embaixo tem a lei de Coulomb, que a força elétrica é igual a constante de Coulomb, que multiplica as cargas e divide pela distância ao quadrado. Aí, nesse ponto, a gente tem a constante de Coulomb, que é essa daí de 8,987 10 a nona, e a distância que a gente pegou pela nossa escala graduada, que foi de 2 vezes 10 elevado a menos 2, que seriam 2 centímetros. E com isso, a gente igualou a força elétrica devido à lei de Coulomb com a força peso, que é a força que seria o peso do canudo. E no final a gente chegou que a carga do canudo é uma carga de 1,00479 multiplicado por 10 a menos 8 coulombs. Pode passar. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o experimento da lâmpada incandescente.
Aqui a gente tem um pouco do objetivo, desenvolvimento e os nossos resultados. O nosso objetivo, ou seja, o objetivo do nosso experimento, ao realizar o experimento, era basicamente projetar e testar uma lâmpada incandescente que a energia luminosa dela tinha que durar por, no mínimo, 30 segundos. O desenvolvimento. Na hora de montar a lâmpada, a gente teve uma certa facilidade até na estrutura da lâmpada, utilizando os materiais que logo mais a gente vai estar apresentando. Mas foram várias e várias tentativas até de fato a gente ter sucesso para que ela gerasse luminosidade. Mas, por fim, como resultado, a nossa lâmpada ela gerou uma energia luminosa por mais de 30 segundos e ela foi realizada sobre a observação tanto do nosso professor quanto dos demais colegas. Nossos materiais. Foi utilizado um pote de vidro, 2 fios de cobre, grafite 07, a garra jacarezinho, fonte 12 volts, uma folha de papel, fósforo e cola quente. Eu vou explicar um pouquinho como se deu a estruturação dessa lâmpada. Basicamente, foram feitos 2 furos na tampa do pote de vidro e foram inseridos os fios de cobre já com umas das extremidades desencapadas. E quando ele estava ali numa medida certa, para que ficasse centralizado no pote de vidro, foi passado cola quente, de modo que pudesse isolar e fixar o fio na tampa. Aí, dessa parte, foi colocado o jacarezinho na ponta da extremidade do fio de cobre, na parte de baixo, onde mais tarde a gente colocaria o grafite. A folha de papel e o fósforo, eles foram utilizados mais tarde, também com o objetivo de retirar o oxigênio de dentro daquele pote. Aqui a gente vai ter o vídeo da execução do nosso experimento, mas antes eu vou estar explicando algumas partes que antecederam esse processo. Basicamente, a parte 1 foi aquela estruturação que já apresentei para vocês agora há pouco, que foi utilizando aqueles materiais. Na parte 2, a gente tem algumas tentativas que não deram muito certo, que não foram bem sucedidas. Sejam por micro falhas que ocorreram durante o nosso experimento, seja pela utilização de um grafite que a princípio era muito fino, como por exemplo o 0,5, ou o grafite 2B, que era extremamente grosso e a gente não teve nenhum resultado a princípio. Mas mais tarde, a partir da parte 3, a gente utilizou um pedaço de papel e fósforo com a finalidade de retirar o oxigênio. O que isso quer dizer? A princípio, o ideal, pelo que mostrava os vídeos e as apresentações pelo professor, é que fosse utilizada uma vela dentro do pote de vidro para que fosse retirado o oxigênio. Só que no nosso grupo nós não tínhamos esse material, então, utilizando o que nós tínhamos em mesa, os materiais que nós tínhamos em mãos, pensamos numa solução. E a solução foi basicamente pegar um pedacinho de papel, colocar fogo e jogar lá dentro e fechar o mais rápido possível. E, por incrível que pareça, funcionou tão bem quanto. E, por fim, a parte 4, que foi basicamente quando o experimento deu certo e a nossa lâmpada, com uma fonte de 12 volts, ela gerou uma energia luminosa por exatos 37 segundos. Vou estar mostrando o vídeo agora para vocês. E eu vou colocar o áudio, porque, de fato, ao fundo dá para escutar o professor fazendo algumas observações e também alguns outros alunos acompanhando, os colegas que estavam em volta, acompanhando e fazendo uma contagem de quanto tempo, de fato, a lâmpada ia durar. Eu não sei se vocês conseguiram escutar o áudio, mas de fundo dá para ver que tem muita animação ao redor, porque o pessoal ficou realmente muito empolgado com os 30 segundos da lâmpada. Na verdade, os 37 segundos da lâmpada. E agora, para finalizar, sempre surge aquela dúvida, tá? Mas qual é a base de todo esse experimento? Qual é a ciência por trás de tudo isso? E, basicamente, como já foi explicado anteriormente no vídeo da parte teórica, a lâmpada incandescente e toda aquela parte
que por trás da sua história é que a base científica é a resistência elétrica. Ou seja, um material, quando ele é submetido à corrente elétrica, ele apresenta alguns graus variados de resistência, que faz esse material ele aqueça, encandeça e gere luz. E basicamente esse nosso material que foi utilizado foi o nosso grafite, e ele gerou essa luminosidade pelos 37 segundos. Pessoal, nosso último experimento é a pilha. A pilha que a gente fez é uma pilha galvânica, uma célula galvânica, né? Que ela pode ser caracterizada como um processo espontâneo no qual a energia química é transformada em energia elétrica e desse jeito ela consegue fornecer a energia para um determinado sistema. No nosso caso foram 5 LEDs ligados, até que a reação química ela se esgote, até que pare de ocorrer a reação ali. E essas reações, elas são de oxirredução e de modo que envolve fenômenos de transferência de elétrons, justamente. É importante frisar que ela é um processo espontâneo. Ela acontece sem que a gente coloque energia no sistema, como, por exemplo, a eletrólise faz. Os materiais que a gente utilizou aí, a gente foi um pedaço de folha de papel alumínio, um pedaço de fio de cobre ou uma chapa de cobre, aí a gente usou um fio mesmo. É um recipiente de vidro, a água sanitária e o voltímetro. O voltímetro foi para a gente medir a tensão que as pilhas estavam fazendo, gerando, no caso. A, É importante frisar que, tipo, nessa pilha aí, o cobre, ela consegue atrair mais elétrons do que a folha de alumínio. E assim, quando a gente coloca as placas, vou falar placas, essas folhas, no caso, em contato por meio do fio de cobre, como tá ligado aí, uma grande quantidade de elétrons de alumínio é transferidos para o cobre. Tipo, é importante utilizar água sanitária porque a gente precisa de um meio onde consiga passar a corrente elétrica. E então precisa de ou meio ácido, ou meio básico, ou uma solução de água e sal também serviria, mas a gente precisa de um meio onde os elétrons consigam passar de uma forma fácil, para que a gente consiga criar uma corrente, justamente que os elétrons consigam deslocar de um canto para o outro e assim gerar a voltagem necessária. Então, voltando, assim, tanto a folha de alumínio como o fio de cobre, elas são os eletrodos. E a solução ácida, ela é a condutora, ou seja, ela é o eletrólito. Ela vai ser o meio que vai fornecer, entre aspas, os elétrons. É a solução que vai ter um monte de elétron ali para que a gente possa usar. E ela permite que a reação ocorra continuamente, ou seja, ela não para. E a gente também pode utilizar como eletrólito, como eu disse, soluções básicas, alcalinas, ou de água e sal. E a gente optou pela água sanitária porque é um meio ácido e é um meio onde tem muitos, tipo, íons disponíveis. É uma coisa bem tranquila de se utilizar. Então, mas no próximo vídeo vocês vão conseguir ver a pilha funcionando e todo esse processo que eu acabei de explicar. Ali a gente consegue ver que as pilhas estão ligadas em série, justamente para que a gente crie a voltagem, a corrente necessária para ligar os fios de LED. Dá para ver que eles estão ligados lá bem, uma luz bem forte mesmo, todo dia dá para ver bastante. E um fato legal é que quando você agita e quando esquenta, acontece os dois casos. As pilhas, as soluções, essa água sanitária, o LED fica ainda mais forte, porque a gente vai ter ainda mais uma desordem no sistema, então vai gerar mais energia ainda e vai facilitar mais ainda os elétrons se passarem de um cátodo para o ânodo. Bom, agora a gente vai para fazer um fórum de discussão sobre os experimentos que a gente trabalhou nas últimas 2 semanas, basicamente. E deixa eu ver, vou começar. Quem foi a primeira pessoa?
Bolha de hidrogênio. O que você tem a me dizer sobre o seu primeiro experimento, a bolha de hidrogênio? Arthur. O hidrogênio, ela foi bem tranquila de ser feita. O sistema em si é bem de boa. O mais difícil que é fazer isso dê certo para a gente poder pegar é justamente vedar aquela tampa, porque se deixar uma aberturazinha, qualquer coisa ali, o hidrogênio escapa e aí na hora que a gente for realizar a queima, né, daquele hidrogênio ali, vai estar contaminado com uma amostra de oxigênio, então nem vai queimar direito, nem vai fazer o barulho que a gente quer. Então, essa é a parte mais chata, a gente vedou com bastante cola quente. E é isso. Eu lembro que nosso experimento ele foi feito basicamente 2 vezes, porque a princípio nós não tínhamos passado cola quente, né? E aí o professor, na hora que nós mostramos o experimento, ele fez algumas perguntas e achamos melhor fazer novamente. Ele perguntou se não estava escapando. Então a gente fez de novo, passou cola quente, foi testar no balde se estava tudo certo, que se E a gente realmente não estava comprovou escapando. que não estava vazando como Sim. eu havia feito. Aí E é foi isso. quando foi gravado o segundo vídeo, onde vocês conseguiram ver. E deu tudo certo. Agora, deixa eu ver. Ana Ju, você tem alguma coisa para nos contar sobre o eletroscópio de folhas? Sobre o eletroscópio, foi relativamente, acho que o experimento realmente mais simples que a gente fez durante essas 2 semanas. A parte da montagem foi bem rápida. A gente teve uma leve dificuldade quando a gente foi fazer da primeira vez, porque a gente não estava usando as luvas de látex. Então, quando a gente eletrizava o canudo, não estava certo o experimento. E também as 2 folhas de alumínio, quando a gente colocou as duas no clips, o furo que a gente fez nelas estava muito pequeno, então elas não conseguiam se movimentar quando elas ficavam eletrizadas ambas positivamente, então as duas não se afastavam. Foi, a princípio, isso que a gente teve dificuldade, e depois, quando a gente mostrou o experimento para o professor, ele fez uma pergunta sobre como que estava carregado as 2 plaquinhas de alumínio, e a gente, a princípio, ficou naquela dúvida, a gente não tinha certeza, e a gente teve que realizar esse segundo experimento para saber realmente se as plaquinhas estavam carregadas positivamente ou negativamente. Basicamente foi isso. Um experimento. E eu tive que fazer também uma adaptação no Clips, porque do jeito que estava o Clips, ele estava no formato original, e ele estava formando tipo um ganchinho. E esse ganchinho, Sim. ele tava impedindo as folhas de poderem abrir. Então eu tive que tirar, deixar ele mais achatado, para ela poder abrir, por causa que a carga já não é grande. Então se a gente forçar de um jeito que dificulte a abertura das folhas, aí talvez pode ser que ele não funcione. E a gente teve que fazer essa alteração também. E o experimento, na verdade, foi esse experimento que foi. Os experimentos ao todo foram realizados em 2 semanas no total, mas eu lembro que esse em específico a gente conseguiu estruturar tudo no primeiro dia, mas devido à pergunta do professor sobre qual era a carga que se encontrava, a gente acabou tendo que ficar para fazer novamente no segundo, porque a gente não tinha certeza de como responder o questionamento do professor. Agora a gente passa, deixa eu ver. Para a carga do canudo. Na carga do canudo, a gente teve o mesmo problema que teve no eletroscópio, que foi o fato da gente estar querendo eletrizar o canudo sem usar as luvas de látex, que nesse caso a gente não tinha um isolamento do canudo. E aí, quando a gente estava com a mão no canudo e estava friccionando, não estava adiantando nada. Então, a gente tentou bastante com as mãos direto no canudo, com o contato, e até que a gente foi lembrar desse fato. E a partir do momento que a gente colocou a luva de látex para poder isolar o canudo, foi bem tranquilo. O instrumento em si, que é o canudinho com a escala, é bem simples de ser feito, e o experimento também não tem uma dificuldade, é só fazer a fricção das duas partes do canudo e deixar uma parte isolada enquanto faz a fricção da segunda parte. Porque se você não isolar também, quando você for pegar ele de novo, ele já vai ter perdido a carga. Então tem esse ponto também para tomar cuidado. E a respeito do canudo que ficava
no alfinete, a gente teve que ficar esperto também para ver se ele não estava, se ele estava correndo tranquilo que nem um pêndulo, porque senão ele ficava muito preso e como a carga também é muito baixa, ela não ia dar conta de ganhar do atrito entre o canudo e o alfinete. Então a gente teve que dar uma aliviada também nessa parte. E agora bora falar um pouquinho sobre a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente também foi bem parecido com o eletroscópio de folhas. A gente conseguiu estruturar no primeiro dia, mas não estava acendendo, não estava dando certo, não estava de fato ficando nem por alguns segundos. A princípio, a gente utilizou um grafite 0.5, então ele acendeu de forma muito rápida, o que basicamente não era o suficiente para o experimento, então a gente partiu para um 0.9. Só que não estava dando certo da mesma forma. Eu acho que estava extremamente grosso. Mas, de qualquer forma, a gente partiu e tentou novamente. Pode ser a fonte, pode ser a falta da vela. Então, utilizamos tanto grafite 0.5, 0.7, 0.9 e até o 2B na tentativa de que desse certo. Como foi falado durante os... Quando eu estava explicando um pouco sobre a lâmpada, a gente não tinha vela. Ninguém tinha vela em casa e na hora do experimento a gente não conseguiu arrumar uma vela para poder estar ali colocando. Então, a gente foi procurar uma forma que fosse eficaz e que fosse prática, que a gente tivesse em mãos e que a gente conseguisse realizar o experimento com sucesso. Então, foi quando a gente pensou, vamos colocar fogo num pedaço de papel e jogar lá dentro, vai que dá certo. Ou jogar um fósforo. E foi no meio dessas tentativas, mudando o grafite e mudando a forma de colocar um pedaço de papel pegando fogo lá dentro ou colocando um fósforo, que deu certo a lâmpada. E aí, como vocês conseguiram ver, foi incrível e durou mais de 30 segundos. E deixa eu ver. E por fim, para a gente finalizar esse fórum, bora falar um pouquinho sobre a pilha. A pilha foi, creio que, o experimento mais tranquilo, porque era algo a se seguir passos. A gente não teve muitos inconvenientes, nem muitas dificuldades no caminho. A única situação que talvez tenha assim é porque, mesmo ligando os 3 potes em série, a voltagem da pilha a gente não conseguiu ligar os LEDs, mas o motorzinho. A gente conseguiu ligar separado, porém a gente precisaria de mais 3 ou 4 daquelas ligadas em série para que a gente conseguisse a tensão para ligar ambos ah, ao mesmo tempo. Mas a pilha foi a parte mais tranquila do experimento e a parte mais legal também, diria. Eu acho que foi o primeiro experimento que a gente realizou e que foi assinado logo no primeiro dia, que foi um sucesso. E ver a pilha lá acendendo em 5 foi muito legal. Todo mundo ficou muito feliz quando viu o resultado. Mas, então, de tudo que foi discutido aqui, eu acho que a gente pode tirar aqui, mesmo com todas as dificuldades que a gente se encontrou ali no meio, com todos os problemas que foram para que o experimento fosse realizado com sucesso e que a gente tivesse a aprovação do professor, é que trabalhando e indo aos poucos e procurando onde está o erro, a gente conseguiu ir até o final. Bom, aqui, aqui a gente tem as referências, que foram basicamente sejam vídeos, artigos ou PDFs que a gente utilizou com base naquilo que foi oferecido pelo professor para estar conseguindo realizar os experimentos feitos. E é isso. A gente agradece a atenção, muito obrigada e é isso.